Olá, seja bem-vindo. Espero que você esteja gostando aí do conteúdo do meu canal. E eu te convido aqui a deixar um like, tá, pessoal? Seguir o canal, se inscreva, porque isso dá um efeito muito bom, né? O YouTube vai interpretar que tem alguma importância esse conteúdo, e para mim ele tem muita importância, e ajuda a divulgar isso aí, né, para a sociedade. A gente quer uma sociedade melhor, não basta divulgar só briguinhas políticas e entretenimento. A gente tem que divulgar um pouco de conteúdo pesado também, né? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui o que os YouTubers chamam de react, né? Ou seja, vamos reagir a um vídeo. Tá? Eu vou comentar um vídeo aqui muito legal, que eu gostei muito, recomendo, né? Do canal do professor Marcos Sais. Tá? O professor Marcos Sais é professor e também advogado atuante, tá, no estado de Santa Catarina, trabalha especificamente com direito ambiental, e ele fez uma análise muito importante nesse momento agora, que estamos aí, né, temos os nossos representantes do Legislativo discutindo essa questão da modernização do licenciamento ambiental. E ele vai analisar algumas decisões que foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal em relação à possibilidade dos estados decidirem sobre a simplificação, tá, ou sobre a dispensa da licença ambiental. E ele faz muito bem isso, né, de uma forma muito didática, explicando que simplificar é diferente de dispensar, são coisas distintas, e sim, são muito distintas, né? Para nós que somos mais vinculados à área técnica, que estamos ali fazendo realmente licenciamentos, acompanhando esses projetos, no meu caso hoje mais em ambiente acadêmico, né, mas os nossos alunos e egressos acabam fazendo esses licenciamentos, então a gente de uma forma ou de outra acaba encontrando isso aí, né, no dia a dia, e são coisas muito diferentes mesmo. Tá? Então uma coisa é dispensar, tá? A outra coisa é você fazer de uma forma simplificada. E além, né, de fazer esse comentário e reforçar essa ideia, eu gostaria de também colocar alguma coisa a mais aí nesse tempero, né? Já que nós estamos preparando aí, né, os nossos legisladores estão preparando, né, uma nova legislação mais moderna para isso. E uma coisa que o professor Marcos Sais comenta que é muito importante é essa questão da modernização da tecnologia e o quanto nós conhecemos hoje das atividades. Então isso é muito importante. Porque as pessoas ficam pensando muito assim, não, mas isso aqui é poluidor, então eu tenho que fazer um procedimento extremamente rigoroso, às vezes caro, complexo, demorado, porque o Estado não vai investir em estrutura. Normalmente isso aí fica assim por último, porque falar que vai investir no setor ambiental de fiscalização, tá, não é campanha para eleger governador nenhum. E talvez para presidente, porque tem aquela pegada, né, de pessoas que são preocupadas hoje com a questão ambiental. Então, se o presidente fala que vai tornar as fiscalizações do IBAMA, por exemplo, mais rigorosas, talvez atraia algumas pessoas, né? Mas a gente sabe que a grande maioria desses licenciamentos são feitos por órgãos ambientais seccionais, né, dentro do nosso Sistema Nacional de Meio Ambiente, que são os órgãos estaduais. Então, o governador ficar com esse discurso de campanha ou ficar fazendo grandes investimentos nessa área acaba não tendo um efeito muito bom, né? E hoje o grande discurso que vai atrair é a questão de simplificar esse processo. Então a gente não pode ser iludido por essa ideia de que se algo tem o potencial poluidor ou se algo é poluidor, porque também tem uma diferença nisso aí, né? Quando você apresenta os projetos com algo potencialmente poluidor, é algo diferente de ser poluidor. Potencialmente poluidor, você apresenta as medidas de prevenção, tá? Ou até mesmo de precaução, que são dois princípios distintos também dentro do direito. E quando é poluidor mesmo, ponto final, tá? Você fala assim, então não vai ter atividade? Não, porque senão a sociedade para. Né? O que nós vamos ter são medidas mitigatórias, compensatórias daquela poluição, de alguma forma. Ou mitigatórias da poluição, ou compensatórias daquela poluição. Então, hoje importa muito o quanto nós conhecemos.
Então, existem atividades que elas são menos conhecidas e talvez sejam menos perigosas, ou tem um potencial poluidor muito menor. Mas você precisa de uma análise mais detalhada, porque você conhece pouco. Mas existem atividades que hoje se conhece muito e que você pode ter um processo simplificado. Por exemplo, vamos tocar num ponto aí que eu gravei um vídeo hoje, inclusive, deve estar subindo aí, que eu falo do preço dos combustíveis, né? Vamos falar de posto de gasolina. É uma atividade de risco? É, com certeza é. Né? O quanto de tanque enterrado aí, tanque subterrâneo que nós temos, e que, devido à tecnologia da produção desses tanques, o período que foi ali, o tipo de solo que está ali, as condições, né, daquele ambiente onde está aquele tanque, que provocou vazamento aí em centenas, milhares de municípios. É uma atividade bastante perigosa. Só que é uma atividade que se conhece bastante hoje também. E a tecnologia evoluiu muito, inclusive em questão de tanques e mecanismos de controle, né? Os equipamentos hoje de você fazer aferições são muito mais evoluídas. Então não é só uma questão do perigo em si, mas do conhecimento que se tem sobre a atividade. Outra coisa que eu acrescentaria a essa discussão, que é muito importante, é o seguinte. Aliás, eu debatia isso ontem com os alunos. Né? O órgão é um órgão de fiscalização? Tá, perfeito, é. Ele é um órgão que deve ter uma neutralidade? Sim, também concordo que tem que ser uma neutralidade, né? Porque corrupção, tá, gente, e desvirtuação da função pública existe em qualquer lugar. Né? Juiz, professor, fiscal, promotor, tem tudo que é lugar. Porém, esses órgãos também devem representar um papel de orientação. Porque você tem que pensar assim, olha, você está vendo que aquilo está errado, aí você vai simplesmente não aprovar o projeto e você não encaminha um parecer adequado? Lógico que não, tem nexo isso. Então você, como profissional ali dentro de um órgão de fiscalização desse, você tem que falar para onde que ele tem que direcionar. É óbvio, né? Os órgãos ambientais já fazem isso, tá? Mas também tem muita subjetividade. Alguns técnicos fazem isso porque tem uma consciência mais ampla, né, do que seja o papel dele ali como servidor num órgão de fiscalização. O que você está fazendo? Você está fazendo algum favor particular para a pessoa? Não, você está cumprindo a sua obrigação como servidor público de pensar na comunidade como um todo. Porque aquele empresário que está ali apresentando a documentação, os projetos para conseguir um procedimento mais complexo, né, como uma licença prévia, licença de instalação, licença de operação, ele não está ali para prejudicar ninguém. Aliás, ele está ali para gerar riquezas, emprego, salário, renda, que gera tributo que inclusive paga o salário do servidor. Então a gente tem que ter essa concepção. Então, também esses órgãos devem representar um papel maior de orientação nessas atividades. Outro aspecto também que se faz essa distinção ali, né, nessa pequena aula do professor Marcos, sobre a diferença, né, de uma dispensa e de uma simplificação. Mas existem outras figuras, tá, dentro desse processo de você conseguir uma autorização do Estado para estar fazendo alguma coisa. Aliás, aqui nós vamos fazer essa distinção, tá? Então existe licença ambiental e existe a autorização ambiental, que pode ser dividida inclusive a autorização ambiental e a autorização florestal. Qual que é a distinção? As licenças são aqueles procedimentos um pouco mais complexos, que exigem um pouco mais comprovação, porque vão ser atividades contínuas. As autorizações são para as atividades pontuais. Então você vai fazer uma movimentação de terra, por exemplo, tem lá um determinado volume de metros cúbicos que você vai fazer um aterro e que você precisa de uma autorização porque é uma atividade e ponto final, encerrou. Então, dependendo desse volume, você precisa de uma autorização. Né? Eu vou fazer um determinado corte de uma determinada árvore ou eu vou limpar um ambiente numa propriedade rural.
Então, aí você precisa de uma autorização ambiental, porque você vai fazer uma atividade e ponto, você não vai dar continuidade para ela. Então existe essa diferença. Dentro das licenças, aí nós temos subdivisões. Vou dar uma olhadinha aqui, ó, no site do IAT, o Instituto Água e Terra do Paraná, que era um antigo órgão ambiental aí, né? Então, no Paraná teve essa reestruturação feita aí pelo governador Ratinho Júnior, que em alguns aspectos, inclusive, economizou recurso e até melhorou os serviços, né? Então, primeiro é uma declaração de inexigibilidade de licença ambiental. Isso para aquelas atividades muito mais simples, tá? Muito mais conhecidas e que seus impactos são insignificantes, que pequenas medidas, né, do próprio empreendedor ou do próprio Estado já resolvem tudo isso. Como, por exemplo, uma coleta de lixo. Tá? A declaração de dispensa. A declaração de dispensa não. Você vai ter que apresentar a atividade ao órgão e solicitando essa dispensa. E isso passa pelo crivo de um técnico. O técnico tem lá a lista e as condições dessa dispensa. E aí é óbvio que pode ter alguma legislação específica para determinadas atividades. Então, por exemplo, se no município você tem uma certa fragilidade ambiental, pode ser que aquele município, inclusive, tenha uma legislação específica para aquilo. Tá? Ou você está fazendo uma atividade que está dentro de uma APA, que teria dispensa, mas como está dentro de uma APA, numa área de proteção ambiental, pode ser que não tenha dispensa. Tá? Bom, aí existe uma figura que o professor Marcos comenta, que é a licença ambiental por adesão e compromisso, que é ganhar tempo também. Então, isso aqui, o que acontece? Né? É fruto do conhecimento, como eu falei para vocês. Então, há atividades que elas são muito conhecidas. Não é que elas não representam nenhum perigo, mas esse perigo, né, potencial poluidor, mas o perigo que causa esse potencial poluidor, ele já está mais controlado, porque é muito conhecido. Então, as etapas virou meio que uma receita de bolo. Tá? E, finalmente, nós vamos para aquela questão da licença trifásica, que é você precisa de licença prévia, você precisa de uma licença de instalação, de uma licença de operação. Só que eu, particularmente, acho que aqui poderia até ter uma outra subdivisão ou até outras subdivisões. Por quê? Vamos voltar na questão do posto, por exemplo, ou uma granja, né, um galpão de aves, aí, de suínos. Elas são atividades também bem padronizadas. Né? Você pode, dependendo do tamanho, necessitar de licença prévia, instalação. Né? Bom, lembrando que antes você tem que pedir na prefeitura para indicar a localização, né? Porque a prefeitura também tem um plano diretor que vai influenciar onde você pode colocar essa atividade ou não. Começa por aí. Depois para o órgão ambiental para licença propriamente dita. Só que algumas dessas atividades também são muito conhecidas. Então é muito fácil, né? Você vai acessar o site do órgão seccional do seu estado e vai ter um checklist. Você vai seguir aquilo, é um padrão para você obter esse licenciamento. Agora, há casos que a atividade ela é uma atividade complexa, não é só questão de tamanho, né? Lógico que tamanho acaba influenciando na complexidade. Mas algumas são complexas, mesmo não sendo de grande porte, são mais inusitadas, você tem menos conhecimento. Então você pode precisar de estudos específicos. Aqui que eu digo para vocês que é importante essa questão dos estudos acompanhados, né, pelo órgão ambiental, com papel mais tutorial, um papel mais proativo desses órgãos de fiscalização, para instruir essas pessoas dentro desse projeto também. Isso aí ia dar um ganho, né, muito grande. É evidente que alguns podem questionar assim, tá, mas aí se o servidor público faz esse papel e aí ele não assume a responsabilidade, porque o cara não pode cruzar o bração e falar assim, mas foi o servidor ali que falou. Não, não é nesse sentido que eu estou dizendo. Não é nesse sentido. Os estudos, os dados de pesquisa, dados estatísticos, etc., tudo isso aí vai ser feito pelo empreendedor e continua a ser responsabilidade dele. Mas quais as medidas, quais os caminhos, né, que ele pode tomar? Sim, os técnicos podem ter um papel maior de orientação.
E é evidente que aí nós temos também essas de alta complexidade, né, que você precisa apresentar estudos de impacto ambiental, relatórios de impacto ambiental, que também já está aí, né, bem conhecido dentro do ambiente acadêmico, dos profissionais que atuam principalmente com grandes projetos e também no ambiente jurídico. Beleza, pessoal? Vai ser muito bem-vindo uma modernização do processo de licenciamento. Teremos críticas? Que bom. O que a gente quer é aumentar a produção do país, tornar esse país mais ágil na produção. Para isso, né, os empreendimentos têm que ser aprovados de uma forma mais rápida e a tecnologia está aí para isso. Então as críticas serão bem-vindas para um aperfeiçoamento. Mas o que a gente não pode fazer é se colocar ali em extremos opostos e simplesmente travar o que pode acontecer. Então, a gente não pode fazer isso. A gente tem que vir para o meio da mesa ali, discutir, pessoas de posições distintas e encontrar o melhor caminho. Beleza? Espero ter contribuído um pouco mais com esse tema. Espero um dia aí poder conhecer pessoalmente o professor Marcos, tá no estado vizinho aqui, né? Santa Catarina. Tá? E parabéns aí pelo canal dele também. Um abraço.